Vamos continuar com os assuntos. Um assunto que chamou a atenção também nas últimas horas foi a denúncia contra o ministro Silvio Almeida. Lula, que passou a noite conversando com ministros próximos para analisar a decisão que tomará sobre o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, que foi denunciado à organização Me Too Brasil por suposto assédio sexual contra mulheres. Lula conversou sobre o assunto com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta. Padilha deve ser a pessoa escolhida pelo governo para falar sobre a crise. Uma das possibilidades estudadas é Padilha gravar um vídeo falando sobre as denúncias recebidas pelo Me Too Brasil contra Silvio Almeida. Como revelou a coluna Guilherme Amado, do jornal Metrópolis, Silvio Almeida foi denunciado ao Me Too Brasil por supostos episódios de assédio sexual contra mulheres. A coluna constatou a organização, depois de receber denúncias de suposta prática de assédio sexual por Silvio Almeida contra a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, além de outras mulheres. Aniele não quis comentar os relatos sobre o suposto assédio contra ela. Silvio Almeida gravou um vídeo para se justificar. Vamos acompanhar. Eu quero, em primeiro lugar, repudiar com absoluta veemência as mentiras, as falsidades que estão sendo assacadas contra mim. Eu quero também repudiar tais acusações e faço isso com a força do amor e do respeito que eu tenho pela minha família, pela minha esposa, pela minha amada filha de 1 ano de idade. E em meio a essa luta que eu travo diariamente e faço isso com toda, enfim, com todo o carinho, com todo o cuidado que eu tenho com os direitos humanos que a cidadania nesse país. Mas toda e qualquer denúncia, ela deve ter materialidade. Entretanto, o que a gente consegue perceber, justamente nessa matéria, são ilações absurdas que têm o único intuito de me prejudicar, de apagar a minha história e as histórias que eu tento contar com a minha vida e com a minha luta. Eu confesso para vocês que é muito triste viver tudo isso, que isso está doendo na minha alma, do fundo do meu coração, mas eu quero dizer que é um grupo, certamente, querendo diminuir minha existência, querer imputar a mim condutas que são as que eles praticam. Eu quero, em primeiro lugar, repudiar com absoluta veemência as mentiras, as falsidades que estão sendo assacadas. Doutora Nara Bueno, como que a senhora analisa esse escândalo dentro do governo federal, inclusive denúncia de assédio de ministro contra ministra, e qual deve ser a postura do governo na sua avaliação diante dessas denúncias? Olha, a postura deve ser cautelosa. Eu, particularmente, me senti estarrecida, extremamente entristecida com essa notícia, porque sou uma admiradora do professor Silvio Almeida. Silvio Almeida é um intelectual e tem um livro importantíssimo a respeito de racismo estrutural, pauta essa questão no Brasil e fui surpreendida, eu pessoalmente fui surpreendida com essa notícia e acredito que toda denúncia em relação a assédio, seja ele moral ou sexual, mas principalmente assédio sexual, tem que ser tratado com muito rigor. Muito rigor. Eu acredito que não é porque eu tinha e tenho ainda uma simpatia pelo Silvio Almeida e uma admiração intelectual por ele, eu não vou dizer aqui que ele não pode ser, não pode ter errado ou ele não pode ser investigado, tem sim que ser investigado rigorosamente, porque é de fato uma denúncia, são denúncias, né, pelo visto, muito graves. Então a gente tem que sim que tratar o assunto com cautela e principalmente com respeito àquelas mulheres que foram vítimas. Então, não ficar nessa pressão, né, de que a Aniele, a gente nem tem a confirmação, ela não confirmou ainda que foi assediada, então essa pressão, o que tem que fazer é ser investigado a fundo, a exaustão, porque é muito grave. Cairo Montelo, qual deve ser a postura do governo federal diante dessa grave denúncia? Para o governo federal não deixa de ser um embaraço, né? Até pela posição que o ministro ocupa, que é a posição de ministro de Direitos Humanos, e receber uma denúncia, né, de uma possível abuso, né, de uma possível violação de uma mulher. Eu entendo que seja necessário, e nós colocamos isso
nas mãos do judiciário uma investigação criminal por meio de um inquérito, né, que as testemunhas ali, que as vítimas possam ser ouvidas, que provas possam ser levantadas e que o Ministério Público deve apresentar ou não as acusações de prática de crime ou não e deixar que a justiça decida. No entanto, durante todo esse período nós temos um período corrosivo para o governo federal. E como, né, tendo uma visão mais ampla da gestão do governo federal, talvez seja melhor que ele seja afastado. Agora, esse afastamento não é porque eu acredito que ele tenha cometido um crime, né? Assim como eu disse, isso depende de investigação judicial. Mas para não manchar ou não prejudicar ou não atrapalhar uma eventual articulação necessária do governo federal, talvez seja interessante seu afastamento, o que geraria um prejuízo a ele caso ele seja inocente.